Fala galera, professor Rigueto, então para nós fecharmos, a nossa temática da excludente da ilicitude, acreditei que nós conseguiríamos fazer em 3 partes, mas não, vamos fazer em 4. Primeira parte a gente abordou o que é a excludente, quais são os artigos que a compõem. Na segunda parte falamos do exercício regular do direito do estrito cumprimento do dever legal. Na terceira parte respondi a pergunta da segunda e abordei apenas o estado de necessidade. E agora, na quarta e última parte, nós falamos então sobre a legítima defesa. Legítima defesa é sensacional. É um dos institutos mais utilizados na advocacia, Lembrando que a obrigação de provar cabe a quem alega. Então, se um promotor diz que eu fiz a conduta, cabe ao promotor me provar que eu fiz a conduta. Porém, quando eu digo que eu não fiz essa conduta, principalmente alegando, no caso aqui, uma excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa, cabe a mim provar, na verdade, que eu não fiz a conduta ou que eu fiz, mas amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa. O que diz o artigo 25? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, usando moderadamente de um meio necessário, repele uma injusta agressão atual ou iminente a um direito próprio ou de outrem, a um direito seu ou de outrem. Vamos para o conceito do slide, depois a gente volta com um exemplo prático. É uma causa de exclusão da ilicitude que consiste em repelir uma injusta agressão, cuidado, repelir, botar para fora, impedir, uma agressão que tem que ser injusta, então tu não pode me provocar e eu lhe agredir, tu queria alegar legítima defesa, a agressão tem que ser injusta, atual, ela está acontecendo ou iminente, na iminência de acontecer, a um direito próprio ou alheio. Vida, liberdade, integridade física, honra. E para isso, para repelir essa injusta agressão, eu devo usar moderadamente dos meios necessários. Qual é a justificativa para uma legítima defesa? O Estado não tem como oferecer proteção a todos, em todos os lugares e momentos. Então, permite que as pessoas se defendam quando não houver outro meio. Esta defesa terá que ser cautelosa, terá que ser limitada. Então eu vou quebrar alguns tabus aqui, algumas dúvidas que alguns alunos têm sobre como caracterizar a figura da legítima defesa. Vou contar um caso prático, para você ver a obrigação que eu tenho de provar a legítima defesa, e depois vou contar 2 casos práticos para você poder compreender a lógica da legítima defesa. Perceba que legítima defesa consiste em proteção à vida, liberdade, integridade física, honra, patrimônio. Tem legítima defesa para tudo, Alguns anos atrás, houve uma discussão entre um sogro e o seu genro. O genro era usuário contumaz de crack e o genro queria buscar o seu filho recém-nascido, com o qual ele teve com a filha desse senhor e que estava aos cuidados do avô. E o avô, o senhor de mais idade, falou, não, aqui tu não vai buscar, tu é usuário de crack, você está sob efeito de droga e aqui você não vai buscar. E a pessoa quando está sob efeito de droga, ela acaba ficando mais forte, dependendo da situação, mais agressiva. E esse genro foi até a casa desse senhor e o senhor impediu que ele buscasse o seu neto, no caso o filho desse rapaz, e eles acabaram entrando em luta corporal. Quando eles entraram em luta corporal, o senhor, em total desvantagem, estava na verdade preso sobre os braços dele aqui, e levando bastante soco do agressor, do rapaz, quando então, sem enxergar, passou a mão no ambiente em que ele estava, pegou algo na sua mão e atingiu o rapaz. O que ele pegou na verdade foi uma faca, atingiu próximo a costela do jovem, certo? Na luta corporal ali, a base da faca, 3 centímetros da ponta da faca, afetou a base do coração, porque foi por baixo da costela. Esse único golpe de faca fez com que o cidadão saísse largasse o idoso e saísse na sua proximidade.
E logo em seguida, caminhando, não deu meio metro, ele cai e vai a óbito. Houve um choque anafilático e ele acabou indo a óbito. Esse senhor se desespera, foge do local do crime. Nós nos apresentamos posteriormente na delegacia, mas antes de conversar com ele apresentar na delegacia, eu conversei com ele. Falei, seu fulano, por que o senhor deu uma facada nele? O senhor não tinha condições de empurrá-lo? Não, eu não tinha, eu estava no braço dele apanhando. O senhor não tinha condições de jogar um copo nele? O senhor não tinha condições de dar um soco no estômago? O senhor não tinha condições... Por que eu fiz essas perguntas? Porque eu tenho que usar dos meios necessários. E esse meio necessário para repelir a injusta agressão, percebam que é uma injusta agressão. A agressão do genro para com o sogro. Percebam que a agressão é atual, ela está acontecendo. Perceba que eu estou protegendo um direito meu. Se eu fosse o autor do golpe de faca. E perceba, inclusive, que ele usou esse golpe de faca de maneira moderada, porque ele deu um único golpe. Ele não deu várias estocadas de faca, foi um único golpe. A questão é se era o único meio que ele tinha para fazer isso. Então eu tenho que fechar esse ciclo com ele, porque é minha obrigação, certo? Provar para o juiz, certo? Que era o único meio que eu tinha para me defender. Então eu tive que fechar esse cerco com esse... Eu poderia ter dado mais de um golpe, depende da circunstância. Cada caso é um caso. Mas esse exemplo que eu estou dando, ele colocou, doutor, eu estava com o olho lacrimejando, ardendo de tanto soco que eu estava levando. A sorte foi que a nossa briga começou na sala, começou na cozinha, saiu para a área da churrasqueira, para a área da garagem, onde funcionava uma churrasqueira e que estava em reforma. Então todas as gavetas da churrasqueira estavam para fora. E foi esse o instante em que eu peguei uma faca que eu não sei nem qual era a faca e dei o golpe. Ele falou, eu poderia ter pego um garfo, eu poderia ter pego uma colher, eu poderia ter pego aquele soquete de fazer caipirinha, eu poderia ter pego um espeto. Eu não sei o que eu peguei. A única opção que eu tinha, eu peguei. Entenderam? Então ele realmente usou o meio necessário. Foi de forma moderada. Foi para repelir injusta agressão atual contra um direito próprio. Isso é legítima defesa. Outro exemplo. Um proprietário de uma farmácia em Balneário Camboriú, cansado de ser assaltado, compra uma arma de fogo. Lá pelas tantas, pela 50ª vez, um assaltante entra na farmácia. Armado também, anuncia o assalto, o farmacêutico mais rápido que ele, puxa o revólver e efetua o primeiro disparo. Quando ele efetuou o primeiro disparo, o ladrão não caiu, levou o tiro, porém ficou aquela coisa, estalado os olhos, olhando para ele com a arma em punho. Ele efetuou mais um disparo, ainda assim o criminoso não caiu. Ele efetuou um terceiro disparo e o criminoso então foi ao chão. Ponto. As pessoas perguntam, professor, ele agiu em legítima defesa? Agiu. Repeliu a uma injusta agressão, o assalto. Atual, ou seja, estava prestes a acontecer, poderia até dizer que era iminente, mas era atual, porque já estava com a arma em punho, certo? O único meio que ele tinha era a arma, porque era arma com arma, não tinha o que discutir, então o meio era o meio necessário. E aí as pessoas perguntam, mas foi moderado, professor? Foi. Enquanto ele estava em pé, apontando para mim aquela arma, me colocando em risco, eu tinha a possibilidade de mais uma vez atirar, mas diferente, tanto é que quando ele caiu, ele tem que parar de atirar. A perícia demonstrou que os tiros entraram na horizontal. Se os tiros tivessem entrado, porque ele caiu na diagonal, era execução. Parágrafo único. O agente que de qualquer das hipóteses desse artigo responderá pelo excesso doloso culposo. Ele responderia por homicídio, se ele tivesse extrapolado. Aí, claro, nós temos um caso esdrúxulo aqui, a fim apenas de fechar nossa linha de raciocínio, que aconteceu no litoral paulista, quando então um jogador de basquete discutia com sua namorada e um promotor de justiça naquela época se intrometeu na discussão e ao se intrometer na discussão puxou uma pistola e efetuou 12 disparos de arma de fogo contra o jogador de basquete. Promotor de justiça e juízes, eles têm uma chamada prerrogativa de função. Eles não são julgados como os comuns, eles são julgados pelos tribunais de justiça. E, lamentavelmente, esse promotor foi levado ao julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, que o absolveu por unanimidade, foram, se não me engano, 11 votos a 0,
alegando que ele agiu em legítima defesa. A pergunta que eu faço para vocês é, ele repeliu uma injusta agressão? Sim. Quando ele se intrometeu na discussão entre o jogador de basquete e a namorada, o jogador de basquete foi para cima dele. Então, ele foi proteger a discussão, virou uma agressão injusta por parte do jogador de basquete. Então, ele repeliu uma injusta agressão. Atual ou iminente, porque podia estar começando a agressão ou prestes a acontecer. O único meio que ele tinha ali, o meio necessário, era a arma de fogo. Ele até podia sair correndo, mas entenderam que o único meio que ele tinha para se defender naquele caso era a arma de fogo. Mas aí eu pergunto para vocês, foi moderado? Não tem elemento nenhum da moderação. Infelizmente, a justiça é cega, surda e muda e acabou absolvendo aquele profissional por legítima defesa, alegando essa situação. E para fechar a temática da legítima defesa, aí nós temos só que perceber o seguinte, existe a chamada legítima defesa recíproca, porque para pensar comigo, quando eu vou você vem me agredir injustamente e eu estou me defendendo, eu tenho que me defender até o ponto em que você para de me agredir. Quando eu me defendo porque você parou de agredir, eu tenho que parar também. Eu tenho que parar. Só que se eu não parar de me defender, vamos pensar assim, você está me agredindo, eu me defendo. Se você parou, eu tenho que parar. Porém, se você na verdade está me agredindo, parou, e eu começo a lhe agredir, e você então começa a se defender, a gente tem a inversão da legítima defesa. Eu estava em legítima defesa, estufei o peito, comecei a lhe agredir e você acabou virando em legítima defesa. Então a gente tem a figura da legítima defesa recíproca aqui, que pode acontecer. E não esqueçam, a agressão precisa ser injusta. Não adianta eu ficar te provocando, ei cara, bate aqui, e você veio e bateu. Peraí, aí eu me defendo. Não. Se eu estou lhe provocando, não há de se falar em agressão injusta. Perfeito? Fechamos então aqui a temática das excludentes de ilicitude, tá? Nossas próximas aulas aí provavelmente estarão envolvendo erro de tipo e erro de proibição, e aí a gente vai fechando a temática e dando continuidade no nosso conteúdo. Um bom estudo a todos e até a próxima.